Foi nesse momento em que os dois homens em uma motocicleta chegaram e anunciaram o assalto. Os guardas municipais do Getã conseguiram fazer a recuperação. Esse armamento era utilizado por criminosos para a prática de diversos delitos. Coloca o estepe e logo em seguida eles fogem aqui desse local. Olá, bom dia! Bom dia para você que está aí acompanhando a programação da sua TV Cidade. Está no ar agora o Cidade 190 desta segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. A partir de agora, você vai ficar atualizado de tudo que aconteceu no nosso estado, seja no interior, na região metropolitana ou então aqui na capital. Aconteceu, virou notícia aqui no Cidade 190. Aqui ao meu lado para passar todas essas notícias para vocês, né? Contar tudo que aconteceu aí no final de semana estão eles, Luciana Ribeiro e meu amigo Evaldo Costa. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Márcio. Bom dia a você, amigo telespectador. Hoje é segunda-feira, é o 5, já são 5, né? 5 de maio, né? Uma ótima semana para você que já está aí preparado, né? Tem gente que liga logo a TV é cedo, né? Para esperar aqui o Cidade 90 e que a gente possa ficar bem informado. E aqui você vai ficar bem informado mesmo, tá? Muita coisa aconteceu durante esse fim de semana, algumas repercussões aí de casos ainda da semana passada e a gente vai trazer tudo para você atualizando aqui as informações. Com a gente também ela, Luciana Ribeiro. Bom dia, Lu. Bom dia, Evaldo. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo. Manhã de segunda-feira, a partir de agora, você confere tudo o que acontece em nosso estado. Se é denúncia, reclamação ou flagrante, vai estar em nosso telão. Desde já, o nosso muito obrigada pela companhia, pela parceria e, como eu sempre falo, pelo respeito. Márcio Lopes, meu amigo, bom dia. A gente já começa falando, infelizmente, de corpo encontrado, é isso? É isso, Luciana, mais um, né? Começa aí a rotina da semana, a gente mostrando a vida como ela é. Olha só, gente, um carro foi incendiado com o corpo dentro. Antes do veículo ser queimado, moradores ouviram vários disparos. Veja um trecho da reportagem aí na tela. Os moradores ouviram estampidos comparados a disparos de arma de fogo, quando a comunidade se deparou com um veículo sendo consumido pelo fogo. Rapidamente, as pessoas se aproximaram e puderam observar que no banco de trás do carro havia um corpo em chamas. Rapidamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros veio ao local, fez o trabalho de combate ao fogo e durante esse trabalho foi possível oficializar de que dentro do carro, de fato, havia uma pessoa morta. Tá aí, você vê um local ermo, não é? A pessoa foi levada para esse local e executada ali. Então você escuta os estampidos. Fugiram como, hein? Tinha moto dando apoio, vinha um outro carro dando apoio nesse local. E para fugir de um local ermo desse, não é? Onde se leva ali uma vítima, não é? Deixa um cadáver, toca fogo. Tudo planejado para tentar dificultar, não é, Valdo, aí a investigação. Pode ter certeza, Márcio. E você imagina aí com a situação ainda do corpo carbonizado, ou seja, executado, em seguida o corpo carbonizado, exatamente para dificultar aí ainda mais a identificação, a investigação como um todo. Mas a polícia tem aí seus mecanismos, tem aí como conseguir identificar e em seguida para investigar o que de fato ocorreu, quem são essas pessoas que deixaram esse corpo aí, essa pessoa morta, em seguida incendiando o carro e também carbonizando aí esse corpo, né? Infelizmente, uma violência extrema aqui no nosso estado. Tivemos ainda alguns casos que, lamentavelmente, pessoas foram mortas dentro de carros como esse daí. Lá em Camusim também teve uma pessoa que foi morta dentro de um carro. Meu Deus do céu, que final de semana foi esse, hein? Aliás, a gente já vem falando, né, que desde o final de abril para esse começo de maio, a violência, infelizmente, descambou, né? A gente vai trazendo os detalhes para você ainda hoje aqui no Cidade 190, tá? E o caso que a gente vai mostrar também, uma mulher que foi baleada na tentativa de assalto. Ela foi deixar um familiar em casa quando foi abordada. Ao tentar fugir,
os criminosos atiraram sem dó e sem piedade, né? Os vagabundos não querem saber, saem de casa com o intuito de matar ou morrer. Para eles, morrer é mesmo que nada, porque a vida deles não vale nada. Imagine só o que é que ele está pensando do cidadão nas ruas, tá? A gente conta os detalhes desse caso daqui a pouquinho, Luciana. E vamos ver também que um homem é assassinado em frente a uma escola no bairro Carlito Pamplona. Isso mesmo, em frente a uma escola. Veja um trecho da reportagem. A vítima, ela estava trafegando em um veículo por esse trecho de Fortaleza. Ela teria estacionado o carro na calçada dessa instituição de ensino quando, de repente, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupeiro desceu do veículo e, em seguida, realizou diversos disparos de arma de fogo. No momento em que a vítima foi atingida pelos primeiros tiros, ela ainda tentou correr. Abriu a porta do lado do passageiro, porém, ela foi encurralada pelo atirador, que permaneceu a realizar mais disparos de arma de fogo. A vítima tentou correr, mas já haviam decretado a morte, a execução, a pena de morte, né? E aí, infelizmente, não tem saída. Quando eles chegam para matar, eles não se importam com o horário, com o lugar, quem está próximo, né? Quem são as testemunhas? Eles vão lá e fazem o que querem. Não é isso, Márcio Lopes? É isso, Luciana, tá difícil. Eles não têm mais hora, lugar, não é? Enfim, eles atacam em todos os lugares. E olha só essa. Uma mulher foi executada dentro de um coletivo aqui em Fortaleza. Ela, gente, foi atacada, vocês vão ver aí, ó. Ela foi atacada por dois bandidos que fugiram pela porta de trás do ônibus. Os passageiros entraram ali em pânico, né? Ela só faz tombar pra frente ali, né? E os detalhes desse caso você vai ver ainda hoje aqui no Cidade 190. É triste, né? A gente vê isso, né? Toda essa dinâmica desse crime você vai ver daqui a pouco. Não sai daí que a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta já.
de volta aqui no melhor programa policial do estado do Ceará, Cidade 190, né? Infelizmente, uma violência extrema, nós vamos contar tudo para você. E se de repente alguma coisa aconteceu aí na sua cidade, você no seu interior, manda pra gente, tá aí o número do Cidade Zap, tá? 3771-3435. Esse é o número do Cidade Zap, que você pode enviar um vídeo de algo grave que aconteceu ou uma denúncia que você queira fazer aí na sua cidade, no interior, onde você estiver vendo aí o Cidade 190, né? Tá vendo ali, ó, homicídio em Quixadá, ali, aquela região ali, Monsenhor Tabosa também, né? Achado de cadáver, Camusim. O difícil aqui tá saber onde não aconteceu violência aqui no nosso estado, né? Principalmente nesse evento morte. Achado de cadáver, homicídios, acidentes, pelo amor de Deus, cara. Final de semana parece que vai se acabar o mundo. É pior do que uma guerra. Mas nós vamos trazer alguns casos que aconteceram aqui na nossa região, nosso estado, e você vai ver agora. Um carro foi incendiado com o corpo de um homem dentro, atrás de um cemitério aqui no bairro São Bento. Natan Gomes vai contar os detalhes pra gente e esse caso é exclusivo. Acompanhe aqui, Natan, vamos lá. Uma cena macabra despertou a atenção de quem mora aqui no bairro São Bento, um dos últimos trechos da capital cearense. Os moradores ouviram estampidos comparados a disparos de arma de fogo. Logo em seguida, a comunidade veio até esse ponto, que fica por trás de um cemitério particular que fica localizado aqui na região, quando a comunidade se deparou com um veículo sendo consumido pelo fogo. Rapidamente, as pessoas se aproximaram e puderam observar que no banco de trás do carro havia um corpo em chamas. Rapidamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros veio ao local, fez o trabalho de combate ao fogo e durante esse trabalho foi possível oficializar de que dentro do carro, de fato, havia uma pessoa morta. Segundo os moradores, o carro passou por esse trecho aqui de Fortaleza em alta velocidade, mas ninguém entendeu o que estava acontecendo. Quando, de repente, os estampidos, pelo menos 3 tiros, e as pessoas acabaram se deparando com essa cena já formada. O corpo foi recolhido agora há pouco pelos profissionais da Coordenadoria de Medicina Legal e aqui no trecho do bairro São Bento, em um local de vegetação densa, também foi o mesmo palco de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Ricardo Moreira mostra pra gente que o crime aconteceu em um ponto estratégico, onde tem um paredão de um cemitério, do outro lado da rua muito mato e no centro da via o carro incendiado. O corpo carbonizado não foi identificado, mas a polícia acredita na seguinte possibilidade, de que trata-se de uma pessoa do sexo masculino. Mas isso só poderá ser apontado diante dos trabalhos investigativos que irão acontecer no prédio da Coordenadoria de Medicina Legal. Nós estamos diante de um crime com requintes de crueldade, onde a vítima supostamente teria sido arrebatada de algum ponto de Fortaleza ou até mesmo da região metropolitana, foi trazida até esse local com vida e em seguida trazida até esse local com vida e em seguida atingida por diversos disparos de arma de fogo. A vítima chegou aqui apenas na companhia de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas? É isso que a polícia vai tentar entender. Por qual motivo essa pessoa foi alvo de um ataque tão severo, de um ataque tão cruel. A polícia vai tentar entender, preencher essas lacunas. O de certo é que esse ponto de Fortaleza é configurado como um ponto tranquilo, mas que infelizmente a tranquilidade do bairro São Bento favoreceu para que um crime macabro pudesse acontecer. Um corpo foi carbonizado dentro de um veículo e os bandidos fugiram. A polícia ainda não conseguiu confirmar o detalhe se os bandidos fugiram a pé ou se teria um outro veículo dando apoio. Isso será esclarecido durante o procedimento inicial que foi desenvolvido aqui no local.
A única residência que tem fica a menos de 50 metros de onde o crime aconteceu. E segundo os moradores daquele espaço, eles não viram nada. Apenas os estampidos que foram ouvidos e logo em seguida a cena macabra que foi configurada como um verdadeiro filme de terror. Nathan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190. E este caso é um daqueles que revolta a todos, pois uma mulher foi baleada ao tentar escapar de um assalto quando deixava familiares em casa no bairro Messejana. De acordo com informações preliminares, os ferimentos causaram a perda da visão da vítima. Como eu falei, é um daqueles casos revoltantes e a Manuela Braga traz os detalhes. Vamos acompanhar. Fique atento ao canto superior direito da sua tela. Essa imagem é de uma câmera de segurança. Observe esse veículo que está com as luzes acesas estacionado. Dele sai uma senhora e logo em seguida encostam duas pessoas em uma moto. Vocês estão vendo aí no detalhe da imagem. Logo em seguida, a motorista avança, bate em uma outra moto que vem no sentido contrário e para. Dessa forma como nós estamos mostrando aí no vídeo. A motorista dentro do carro parece estar aflita. O motoqueiro, que acabou colidindo com o veículo, fica parado ali no meio da via e os dois homens que haviam abordado inicialmente o carro vão embora. Veja no detalhe da imagem que ainda demora um tempo, a motorista consegue sair do veículo e pede por socorro. A gente está mostrando para vocês novamente a sequência de ações, o momento em que os dois homens na moto encostam no carro, a motorista arranca, bate na outra moto no sentido contrário e logo em seguida acaba pedindo ajuda e, ao que parece, bastante ferida. Esse fato aconteceu na Rua 2, no bairro Messejana. A moça que está no carro havia acabado de deixar a tia dela depois da missa. A senhora entrou em casa e, nesse momento, os dois homens em uma motocicleta, dois assaltantes, chegaram perto da jovem e anunciaram o assalto. Em ato contínuo, ela acelerou e eles atiraram duas vezes. Foi nesse momento que ela perdeu o controle do carro e bateu na moto que vinha no sentido contrário e logo em seguida desceu para pedir socorro. Ela sangrava bastante pelo rosto. A informação que nós temos é que os dois tiros atingiram a cabeça dessa jovem. Um deles foi no olho e o outro teria sido de raspão. Ela não foi assaltada porque teve essa reação de acelerar o veículo, mas acabou recebendo esses dois disparos de arma de fogo. A motorista do carro foi socorrida por populares que estavam na rua, obviamente também por familiares, até porque foi em frente à residência da tia dela em que esse fato acabou acontecendo. Foi levada para o hospital e na unidade hospitalar, lamentavelmente, ela acabou perdendo um dos olhos. Essa informação que familiares dela repassaram para a nossa equipe de reportagem, né? E denunciam ali a questão da falta de segurança no local, né? A jovem estava apenas esperando a tia dela entrar em casa quando os bandidos, se aproveitando da situação e percebendo que havia uma mulher dentro do carro, fizeram aí a abordagem e houve essa reação. Outro disparo atingiu a moça de raspão na cabeça, né? Ela está se recuperando desse trauma enorme e, infelizmente, sem uma das visões, né? Nós tentamos um contato com essa pessoa através de um amigo, mas ela preferiu não falar. Apenas a imagem foi enviada para a nossa equipe de produção, junto com a história que a gente está contando agora para se denunciar a falta de segurança naquele trecho onde essa ação criminosa aconteceu. Os dois assaltantes ainda observaram o trajeto que o carro iria fazer e, ao perceber que a moça tinha colidido com outra motocicleta, eles simplesmente fugiram, sem levar nada de objeto dessa moça, mas infelizmente deixando um dano muito grande nela. É Manuela Braga para o Cidade 190. Será que dá para alguém entender o tamanho do desespero dessa mulher para fugir dessa forma? Tá todo mundo apavorado. É uma sociedade amedrontada.
Uma sociedade que não aguenta mais ser atacada em qualquer lugar, em qualquer horário. Uma atitude simples essa aí. Todo cidadão faz isso. Deixar uma pessoa na porta de casa, né? Você vai desembarcar num restaurante, né? Chegando no portão de casa. Nós somos simplesmente caçados por bandidos diariamente. E o Cidade 90 mostra isso. Esse dia a dia cruel, perverso, injusto com o cidadão pagador de impostos e a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Mulher perde a visão. É mole? E aí, vai lá, vamos atrás dos caras, achar e tal. O que foi que deu ali? Tentativa. Não, ninguém ia pra assaltar, não. A gente foi só pedir um trocado. Ainda chega lá a defesa com a cara de pau de falar esse tipo de asneira. Tá aí. É realmente um problema social enorme que nós vivemos, que eu não sei onde é que nós vamos parar. Mas tá aí. Aqui nós vamos mostrar sem tirar nem pôr. Não me peçam para calar em relação a esse assunto, porque nós não vamos calar, porque nós temos uma missão a cumprir aqui no Cidade 90. Vamos lá, vamos para frente. Olha, gente, um homem foi assassinado a tiros em frente a uma escola no bairro Carlito Pamplona. Ele estava em um carro e foi alvejado por uma dupla que vinha numa moto. Alguma novidade? Esse é o modus operandi preferido dessa vagabundagem. 2 em uma moto, o de trás vem e fuzila quem eles decretam a morte. Natan Gomes conta pra gente aqui, ó, na tela. Uma sequência de tiros mobilizou muitas equipes policiais aqui para a rua Ana Facó. Nós estamos no bairro Carlito Pamplona, periferia de Fortaleza. E em consequência da vítima que evoluiu a óbito por aqui, a gente observa uma equipe da perícia forense e também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O cenário do crime está preservado porque a perícia forense ainda permanece a fazer os trabalhos aqui no local da ocorrência. Porém, aqui nas proximidades tem dispositivos de vigilância que certamente irão auxiliar o procedimento de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima já foi identificada, mas a pedido da família, nós não vamos repassar os detalhes acerca da identificação do rapaz. Mas segundo um detalhe que foi passado à nossa reportagem, a vítima ela estava trafegando em um veículo por esse trecho de Fortaleza. Ela teria estacionado o carro na calçada dessa instituição de ensino quando, de repente, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupeiro desceu do veículo, se aproximou do carro da vítima e, em seguida, realizou diversos disparos de arma de fogo. A hipótese inicial é de que o atirador estaria utilizando uma pistola semiautomática. No momento em que a vítima foi atingida pelos primeiros tiros, ela ainda tentou correr, abriu a porta do lado do passageiro, porém ela foi encurralada pelo atirador, no caso o garupa da moto, que permaneceu a realizar mais disparos de arma de fogo. A vítima não teve nenhuma possibilidade de sobrevivência e morreu aqui mesmo nesse trecho de Fortaleza, um local onde o acesso é bem fácil. Nós estamos em um trecho de periferia, porém é uma via asfaltada, ou seja, os criminosos não tiveram dificuldade alguma de chegar a este local e realizar o crime que nesse momento está sendo investigado pelas autoridades da segurança pública. Agora, o que se sabe sobre a vítima? Seria um morador desse trecho aqui da capital cearense e a informação é de que o rapaz trabalhava com importação e exportação de aparelhos telefônicos. Era um vendedor de aparelho celular. Provavelmente recebeu um chamado para atender a um cliente nesse trecho de Fortaleza e aqui acabou sendo encurralado por pessoas que chegaram em uma motocicleta, mas o atirador seria o garupa do veículo. Nesse momento, as equipes já vão se retirando aqui do local. O carro que a vítima dirigia permanece aqui no cenário da ocorrência. A informação que a nossa reportagem conseguiu levantar é de que o automóvel não está no nome do rapaz, porém seria um veículo de uso dele. A polícia ainda está catalogando
o máximo de informações e ali a gente observa o exato local onde o rapaz acabou caindo, ao lado do veículo. A família está aqui bastante temerosa, não é para menos, portanto que a própria família pediu para que não fosse divulgado o nome da vítima e a gente está atendendo a esse pedido. E seria uma pessoa tranquila. Foi isso que nós conseguimos apurar com a polícia aqui no local do crime. E que certamente vai haver uma necessidade de intensificar ainda mais as investigações no sentido de entender o que de fato aconteceu aqui na rua Ana Facó. Um homem que chegou em um automóvel, estacionou o veículo exatamente naquele local e logo em seguida 2 homens em uma moto se aproximaram e o garupeiro realizou os disparos de arma de fogo. Porém, não existe nenhuma informação oficial com relação à justificativa de mais um ataque sangrento que aconteceu na periferia de Fortaleza. Nathan Gomes, para o Cidade 190. E olha, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem de 29 anos assassinado já tinha antecedentes criminais, porte ilegal de arma de fogo. As investigações estão a cargo da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios, tá? Então tá aí, mais um caso, mais um para movimentar aí a segurança pública, mais um caso para tirar o sossego do povo, né? Da nossa população que vive aterrorizada com violência, muita violência, deixando todo mundo com medo de sair de casa, né? Por conta de tanta coisa que tem acontecido, pelo amor de Deus. Mas se você for prestar atenção, aí o rapaz aí já tinha pelo menos envolvimento, é o que disse aí a Secretaria da Segurança Pública. Vai esperar aí que seja então descoberto mais um caso para ser investigado e os culpados que possam sim responder por mais esta ação criminosa. Porque enquanto não são descobertos, aí continua aí a saga de matar quem eles querem, quem eles acharem que devem morrer aqui no nosso estado do Ceará, ok? Gente, agora 12h18. E olha, você quer falar com a nossa redação? Zé Valdo, eu quero falar com o jornalista aí da redação. Então o número tá aí, ó, 3198-8888. Esse é o número que você liga e fala com o pessoal aqui da redação. Mas, Chocolatinho, eu tenho aqui um vídeo que eu quero pautar o jornalismo aí da TV Cidade. Então tá aqui, ó, para você mandar o vídeo é por esse número aí, ó, Cidade Zap, 3771-3435. Você tá na capital, tá na região metropolitana, tá no interior do Ceará? Manda aí teu vídeo, tá? Inclusive soubemos aí que teve um caso horrível aí lá na região de Chaval, né? No aniversário, gente. 4 baleados no aniversário, tá bom? Pessoal que mora nessa região aí, se tiver vídeo, quiser mandar aqui pra gente, você manda aí para o nosso Cidade Zap, 3771-3435. Qualquer vídeo que seja um flagrante ou que você queira fazer uma denúncia, tá bom? E a nossa equipe vai, então, a equipe da produção vai apurar ali, junto com a direção, para ver se rende uma pauta aqui pra gente, ok? Vamos lá. Gente, um padeiro, olha só, gente. Esse caso aconteceu na região norte aqui do estado. Um padeiro foi assassinado em Groaíras, no interior aqui do estado. Francisco Edevaldo Silva Alves, 38 anos. Esse rapaz aí. Ele entregava pães numa moto quando o crime aconteceu. Nada foi levado, nada de material, porque o bem maior que ele tinha, a vida, infelizmente, levaram, né? Então, afastando primeiramente a hipótese de latrocínio. Ele teria sido abordado por indivíduos armados que efetuaram os disparos. E esse caso está sendo apurado pela Delegacia Regional de Sobral. Trabalha para identificar os autores e a motivação desse crime. Se alguém aí na região norte tiver alguma informação que ajude para que a polícia vá elucidar esse caso, mais esse caso, você pode ligar e não precisa se identificar, tá bom? Basta você fazer uma ligação para a polícia
você não precisa se identificar. É garantido aí o anonimato da informação. Vamos lá, agora 12h21. Olha, vamos trazer uma notícia direto aqui do portal GC+. Vamos falar de pagamento. O pagamento de 2.424 foi liberado para desempregados. Agora aqui você vai ter que fazer um cadastro, né? Veja como se cadastrar para receber esse abono. Acesse esse QR Code que está ali no canto, tá? Pega a câmera do teu celular, mostra e vira para esse QR Code e você vai direto para essa informação que está aí no portal GC+. Abono, né? É um abono especial. Pagamento de 2.424 liberado para desempregados. Agora tem que fazer um cadastro. Aí vai ser feita a avaliação para saber se você tem direito. Como você pode ver aí, você vai se cadastrar para receber esse abono. Principalmente você que está desempregado, tá bom? Então não deixe passar não. Cada vez que você deixa passar uma oportunidade dessa, você fica sem o dinheiro e o dinheiro volta todo para o governo. E é isso que o governo quer, mas a gente está aqui alertando para você. Então veja aí, clique no link dessa informação, desse QR Code aí, e você vai ter as informações, quem sabe fazer o seu cadastro aí, ok? E agora tem um flagrante de uma tentativa de assalto no centro de Fortaleza. O casal, numa moto, atacou 2 idosos que estavam conversando na calçada de um bar. A mulher desce toda bichona, rasga-balde véia do cão. Desceu toda bichona. A garupa da moto partiu para cima das vítimas. Houve ali uma reação rápida, né? E você vai ver o que aconteceu logo em seguida. Paulo Pontes mostra pra gente, me dá imagens. Repare nesta imagem. Ela foi gravada por uma câmera de segurança instalada em um estabelecimento comercial que fica no centro de Fortaleza. Nesse vídeo é possível ver que 2 pessoas idosas estão sentadas na frente do comércio, quando de repente 2 pessoas chegam em uma moto. A garupeira desce, anuncia o assalto. Ela vai até um dos homens que reage a essa abordagem. Ao entrar em uma espécie de luta corporal, ela desiste e vai até um outro idoso que permaneceu sentado na calçada. Ele também resistiu a essa abordagem. A criminosa ela não conseguiu levar os pertences dos dois e a dupla fugiu sentido a Avenida Domingos Olímpio. Esse caso aconteceu aqui na Rua Barão de Aratanha. Os criminosos eles vieram pela Duque de Caxias, entraram aqui nesta rua e perceberam que aquelas 2 pessoas, 2 idosos, estavam sozinhos sentados na frente de um bar. Então ali eles pensaram que seriam vítimas fáceis, mas eles chegaram a revidar e evitaram que o crime ocorresse. O que chama a atenção é justamente que é uma mulher que faz a abordagem e que não estava portando nenhum tipo de arma, seja uma arma branca ou uma arma de fogo. Ela não contava que esses 2 idosos iriam revidar, reagir, evitando com que ela conseguisse concretizar este crime. O local onde tudo aconteceu possui alguns estabelecimentos comerciais, todos eles com câmeras de segurança, justamente para trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para as pessoas que trabalham e frequentam esse local. Isso porque, infelizmente, os assaltos são frequentes aqui na região, principalmente no horário da noite. Inclusive, existe a possibilidade, sim, deles já terem saído tentando praticar outros assaltos aqui na região do centro ou até mesmo em bairros vizinhos, já que eles estão em uma moto e podem se locomover com bastante rapidez. A gente vai mostrar mais uma vez a imagem desses 2 bandidos, o homem que estava pilotando e a mulher que estava na garupa. É importante, caso alguém tenha alguma informação sobre essas 2 pessoas, que entre em contato com a polícia, pode até mesmo fazer uma denúncia anônima através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, onde as informações são mantidas em sigilo e esses detalhes fazem toda a diferença para o trabalho dos policiais militares e também da Polícia Civil. Inclusive, por falar em Polícia Militar, aqui não fica tão distante da sede do 5º Batalhão da PM. E mesmo assim, os criminosos eles não se sentiram intimidados para fazer esta abordagem. Na cara de pau, chegaram, tentaram roubar os 2 idosos, mas felizmente eles não conseguiram. A gente reforça que a população pode contribuir com o trabalho da polícia para que possa identificar e essas 2 pessoas sejam presas. Paulo Pontes para o Cidade 90. Eu não ia comentar, mas é impossível você ver uma rasga-balde dessa
Vocês viram a violência dessa mulher partindo para cima do homem? Gente, eu tenho tanta vergonha quando aparece uma mulher fazendo esse tipo de situação, esse tipo de cena, porque ela não é obrigada a isso não, ela vai porque ela quer, ela vai porque ela gosta, se envolve com um bandido, tá inserida em coisa que não presta, depois o pior acontece, aí fica a família, coitada, sofrendo. Olha aí, ó, olha aí o que acontece. Na maioria das vezes, a família não tem noção do quão perigosos são, né, os parentes. Mas olha a forma como ela chega. Capacete na mão, vai pra cima do idoso que sai correndo, depois vai pra cima do outro. Se ela tivesse com a arma em punho, eu não duvido nada que ela teria coragem de atirar nesses homens. É vergonhoso. Eu fico de verdade, como mulher, eu fico com vergonha de mostrar outras mulheres aqui. Poderia estar trabalhando, fazendo qualquer coisa. Ah, eu fui obrigada. Não é não. Se envolveu com vagabundo porque quis. Sabe que não presta, sabe que está inserido, sabe que está envolvido. Continua o relacionamento porque quer. Se afaste, pega o beco. Depois o pior acontece e ninguém sabe porque. Ai, meu Deus, coitada, não fazia nada. Tá certo. Agora 12 horas e 27 minutos, vem pra cá. Vem pra cá porque eu tenho notícia boa pra você. Neste mês de maio, a Gaída Beauty preparou ofertas imperdíveis para você celebrar a beleza, o autocuidado e o carinho. O Body Splash por apenas R$ 65,00. O kit capilar completo por apenas R$ 33,30, sem juros, tá, gente? E o combo Body Splash mais esfoliante Sofia ou Frisson por apenas R$ 85,00. E tem mais, viu? Comprando 3 Body Splash, você ganha um mini gloss exclusivo. E nas compras acima de R$ 250,00, leva uma bolsa linda de presente. É o presente perfeito para você ou para quem você ama, com o cuidado e o carinho que só a Gaída Beauty oferece. Corra para a Gaída Beauty e aproveite. Minha gente, um crime chocou passageiros de um ônibus que trafegava pelo bairro Monte Castelo. Uma mulher foi morta a tiros dentro do coletivo. Ela foi atacada por 2 bandidos que fugiram pela porta de trás do ônibus. Os passageiros, é claro, entraram em pânico. Cardo Lima acompanhou essa ocorrência e você vê os detalhes agora. A vítima estava no ônibus que faz a linha Sargento Hermínio Centro Terminal Antônio Bezerra. É a linha 220. De acordo com as informações que a gente conseguiu apurar aqui no local, ela foi seguida por criminosos em uma bicicleta. Quando chegou nesse local aqui que o veículo parou, um dos criminosos, utilizando um revólver, efetuou pelo menos 6 disparos que resultaram na morte imediata da vítima, até o momento não identificada pelas autoridades. 2 homens que estavam em 2 bicicletas, só que na fuga uma delas quebrou e eles fugiram em apenas uma das bicicletas. Houve uma correria, o ônibus estava lotado e as pessoas começaram a descer com medo de serem mortas, correndo, descendo pelas portas laterais aqui, enquanto a vítima era atingida pelos tiros. O corpo está ainda aqui no local, a Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia forense para que possa fazer uma vistoria, inclusive no corpo dessa mulher, para tentar chegar à identificação dela, já que até agora ninguém da família chegou, pelo menos até o momento, nenhuma pessoa ligada à família chegou aqui para fazer a identificação formal dessa senhora que estava dentro do coletivo quando foi surpreendida pelos criminosos e atingida por vários disparos que resultaram na morte dela. As equipes da Perícia Forense do Estado já estão aqui no local. O trabalho começa a ser iniciado nesse momento para auxiliar no trabalho investigativo que será realizado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a fim de trazer à luz todas as informações ainda obscuras neste momento aqui no local do crime. O trabalho é realizado nesse momento pela equipe do DHPP de plantão e em seguida será encaminhada para a Delegacia de Homicídios responsável por esta área da cidade. Avenida Sargento Hermínio, bairro Monte Castelo. Ricardo Lima para o Cidade 190. Que é uma coisa que me assusta, quem já fez curso de tiro sabe, né? Que você tá lá e você tem a área de fogo lá que
ninguém pode transitar, é um cuidado para você utilizar uma arma, e vagabundo vai para qualquer canto, né? Atira de qualquer jeito, né? Tinha o alvo certo aí dentro do ônibus, né? E ele atira, não quer saber se tem gente na linha de tiro por trás, né? Essa loucura aí que nós vivemos, né? Cidadão um dia normal, andando na rua, né, é atacado para assalto, aí tem um bandido do lado, dentro de um bar, dentro de um restaurante, que é alvo de vagabundo, e eles vão a qualquer hora do dia ou da noite, né? Despejam bala, tá aí, executaram covardemente essa mulher dentro do coletivo. Mais um desafio para a nossa polícia judiciária aí, desvendar o que realmente ocorreu com essa mulher, né? Que a autoria, né, aí desse crime, por qual motivo, é preciso tomar providência. Porque quando esse tipo de crime não é desvendado, né, quem matou diz assim, é bem molinho, meu amigo, vou matar mais. Aí é exatamente por causa da impunidade. Vamos lá para frente. Olha, gente, depois da mulher ser executada aí, dentro do ônibus, equipes da Polícia Civil e Militar realizaram diligências para prender os envolvidos no crime. A nossa equipe acompanhou com exclusividade aí essa diligência. Será que alguém foi preso? Paulo Pontes conta pra gente, na tela. Horas após o crime, a Polícia Civil segue trabalhando firmemente para que possa dar uma resposta com relação ao assassinato. Matéria que vocês acompanharam, né, do nosso repórter Ricardo Lima, que esteve no local coletando informações sobre o caso. A gente percebe que ainda há uma intensa movimentação aqui na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma equipe da Polícia Civil acabou de chegar na sede desta delegacia justamente após fazer algumas diligências para identificar a pessoa que praticou o crime. O que nós conseguimos de informação aqui no local é que até o momento ninguém foi preso, mas a bicicleta usada pelo criminoso ela foi apreendida, né? O rabecão da perícia forense ele acabou de sair aqui da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, se dirigindo para o IML, onde foi deixar o corpo da vítima, né? Uma equipe da Polícia Militar também se faz presente aqui no local, inclusive está ali na lateral, ponto onde as viaturas ficam posicionadas, né, justamente por conta dessa apreensão que foi realizada, no caso a bicicleta do suspeito que foi deixada na cena do crime. Inclusive, né, a informação de que o criminoso ele estava realmente em uma bicicleta, ele se aproximou, efetuou os disparos no momento em que a vítima estava subindo no coletivo e infelizmente ela acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu naquele trecho do bairro Jacarecanga. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão aí fazendo, né, um trabalho intensivo para que possa dar uma resposta com relação a este crime violento ocorrido aqui na cidade de Fortaleza. A gente acompanha, inclusive, um pouco dessa movimentação aqui na frente do Departamento de Homicídios, onde uma equipe que ainda estava na rua, ela retornou após coletar algumas informações importantes, né, após este crime. Inclusive aqui no local, na delegacia, nós conseguimos uma informação de que na verdade foram 3 bicicletas apreendidas durante um trabalho realizado pela Polícia Civil de forma integrada com a Polícia Militar. Logo após o crime, eles deram início a várias diligências ali naquela região e nas proximidades da Avenida Sargento Hermínio, eles conseguiram localizar essas 3 bicicletas que nós acompanhamos na imagem. Elas foram trazidas aqui para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa por uma base imóvel da Polícia Militar, que foi solicitada para prestar apoio na condução dos veículos apreendidos aqui para a sede da delegacia, onde será realizada, né, na verdade, que está conduzindo as investigações deste caso. A gente acompanhou aqui toda essa movimentação na frente do Departamento de Homicídios, onde várias viaturas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, já entraram e saíram diversas vezes para dar continuidade a esse trabalho e dar uma resposta com relação a este crime violento que infelizmente aconteceu na cidade de Fortaleza, onde essa senhora foi assassinada friamente por este criminoso. São detalhes ainda coletados e investigados pela polícia para que a partir daí possa de fato determinar a motivação deste crime e, lógico, mais importante, identificar os suspeitos envolvidos e eles sejam presos o mais rápido possível. Paulo Pontes para o Cidade 90. Olha, talvez essa mulher não tenha prestado muita atenção de que estava sendo seguida, monitorada. Foi isso que os vagabundos fizeram, né? Até porque, segundo informação, essa mulher, ela já respondia, né? Respondia aí a lesão corporal, também furto
assalto. E aí, teve alguém que mandou. Inclusive, sobre esse caso, a polícia está informando que três elementos foram capturados lá na região do Pecém, São Gonçalo do Amarante. O trio, formado por 2 adolescentes, um de 15 anos, que já tem atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o outro de 17 anos e um adulto de 32 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Esse foi apontado como mandante, ele que mandou esses moleques aí, esses curumim, atirar nessa mulher, tá? E com base nas investigações, a motivação do crime estaria relacionada a uma desavença entre os infratores e a vítima. Os 3 foram levados para a delegacia de Caucaia. Ato infracional análogo ao crime de homicídio e organização criminosa foi lavrado em desfavor dos adolescentes. O adulto foi autuado em flagrante por homicídio, organização criminosa e ainda corrupção de menores, né? Então tá aí. Primeiro foram encontradas essas bicicletas e as roupas que eles usaram nesse crime, né? Para praticar esse crime. Só que logo em seguida a polícia conseguiu o paradeiro deles, né? Os 3 estavam lá na região já do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, e foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis. E as investigações terão continuidade para concluir e remeter os autos aí, tanto para o Ministério Público como para o Juizado de Menores. E olha, esteja preparado para os momentos difíceis da vida. No cemitério e crematório Memorial Fortaleza, a sua família terá segurança, cobertura completa e uma despedida digna, sem sustos, com gastos inesperados, né? Às vezes acontece uma fatalidade e você fica sem saber o que fazer. Aqui, ó, planos com jazigos ou cremação, estrutura com salas de velório, capela, sala de homenagem e localização central, próximo ao 4º anel viário. E tem mais benefícios, hein? Anota aí, ó. Consultas médicas gratuitas, sorteio de prêmios, desconto em farmácias. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 3289-5500. 3289-5500. Você já tem plano funerário? Faça a portabilidade para o Memorial Fortaleza. Ligue ou envie uma mensagem para esse número que aparece aí, ó. Tá bem na tela, bem facinho. 3289-5500. 3289-5500. Pode ligar agora, tá? E olha, vamos falar agora sobre um caso que vem tendo grande repercussão, não só aqui no nosso estado, nas redes sociais, em todo o país. Você já deve estar imaginando, né? Exatamente. As mortes das 2 irmãs influenciadoras brutalmente assassinadas no Espigão da Vila do Mar, na Barra do Ceará. As investigações apontam que os criminosos chegaram pelo mar em uma moto aquática, surpreendendo as garotas que estavam com um grupo de amigos. Bianca e Maria Beatriz foram executadas. Mas afinal, quem eram essas 2 meninas? O que elas faziam? Eram pessoas tranquilas ou tinham algum envolvimento com o crime? Vamos saber aqui na reportagem de Natan Gomes. Vamos lá, me dá imagens. Um duplo homicídio que deixou o bairro Pirambu, na periferia de Fortaleza, em choque. As irmãs Francisca Bianca e Maria Beatriz foram atacadas por diversos disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira. As irmãs estavam se preparando para poder gravar conteúdos para as redes sociais, já que ambos já trabalhavam há muito tempo com divulgação de vídeos. Segundo informações, as vítimas foram atacadas por homens que chegaram de forma repentina, realizando diversos disparos de arma de fogo. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida até uma unidade de pronto atendimento, mas nenhuma das duas conseguiram
lutar pela sobrevivência. A polícia fez diligências, mas até agora não se tem detalhes concretos acerca das identificações das pessoas que realizaram esse crime, que foi configurado pelas autoridades de segurança pública como uma ocorrência de grandes proporções. A informação é de que a jovem, a Francisca Bianca, de 15 anos, ela já trabalhava com as redes sociais desde cedo. Inclusive, ela já tinha atingido mais de 1 milhão de seguidores nas plataformas digitais e sempre gravava vídeos pelas ruas do bairro Pirambu, mostrando a realidade do bairro e também mostrando algumas questões que eram relacionadas às pessoas que moram naquele trecho de Fortaleza. A irmã Maria Beatriz também trabalhava da mesma maneira. Segundo detalhes que foram apurados pelas equipes de segurança pública no local do crime, as duas jovens sempre gravavam conteúdos no mesmo local. A possibilidade é de que os criminosos já estavam mapeando os passos da vítima. Mas tudo isso ainda está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Você deve estar se perguntando qual era o comportamento das duas jovens. A primeira vítima, que você observa agora nas imagens, a Francisca Bianca, de 15 anos, ela tinha uma relação tranquila com os moradores do bairro Pirambu. Sempre ia à casa dos parentes pela manhã, à noite estava em casa, muito nova, porém já era junta com outro rapaz que também é digital influencer, um jovem de 18 anos, que inclusive lamentou de forma simultânea nas redes sociais a dor de ter perdido a jovem, a namorada dele, em consequência de tantos tiros. Tudo ainda está sob investigação. O de certo é que diversos digitais influencers, eles demonstraram nas redes sociais muita dor, muita revolta, pedido de justiça. A polícia segue no procedimento de investigação. Uma informação inicial que foi repassada durante o procedimento de investigação foi de que os criminosos chegaram através de uma moto aquática nas proximidades de onde as vítimas estavam. Eles saíram do mar, já que eles tiveram a moto aquática para poder chegar até nas proximidades do local. Eles foram na direção das vítimas e em seguida realizaram diversos disparos de arma de fogo. Meninas tranquilas que divulgavam como é viver na periferia. Elas divulgavam a questão de como o povo da periferia sobrevive e elas acabavam divulgando tudo isso em suas redes sociais. Infelizmente, as duas irmãs tiveram um final muito trágico. Elas foram atingidas por muitos tiros e a polícia permanece a investigar o caso. Nathan Gomes, para o Cidade 190. Tem muitas perguntas que precisam ser respondidas, né? E segundo o segundo suspeito, gente, de participar da tentativa de chacina ali na Barra do Ceará, ele foi preso. Ele disse que o mandante do crime seria o namorado de uma das irmãs. Isso mesmo. Um dos mandantes seria o namorado de uma das irmãs. Isso, né? As irmãs tinham sido assassinadas horas antes ali no Pirambu. Antônio Victor também foi capturado e pode ter ordenado a matança para revidar as duas mortes. Quem traz mais detalhes para esclarecer essa situação é Nathan Gomes. Vamos acompanhar. O ataque violento aconteceu em um local dominado por uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro. E segundo informações policiais, os tiros foram realizados por homens que fazem parte de uma facção criminosa de origem local, rival da que atua lá no Campo do Cruzeiro, que fica localizado na Avenida 20 de Janeiro, no bairro Barra do Ceará. As 5 pessoas que foram atingidas por disparos de arma de fogo estavam no meio da rua.
rua e o episódio aconteceu horas após as irmãs Bianca e Beatriz terem sido atingidas por disparos de arma de fogo. A dupla execução aconteceu em um espigão que fica localizado na Avenida Vila do Mar, território da Barra do Ceará e trecho que compreende o território do Pirambu. Segundo informações policiais, o ataque violento que resultou em 5 pessoas baleadas teria relação com uma suposta vingança ou revide ao ataque violento no qual as 2 irmãs acabaram sofrendo. Segundo informações que foram apuradas por equipes do 7º Distrito Policial, um veículo teria chegado lá no local no Campo do Cruzeiro e os ocupantes do automóvel começaram a realizar diversos disparos de arma de fogo de forma aleatória. O ataque sangrento deixou um saldo negativo de 5 pessoas baleadas. As vítimas inicialmente foram socorridas à unidade de pronto atendimento do bairro Pirambu e posteriormente foram transferidas ao IJF no centro de Fortaleza. As pessoas passaram por procedimentos cirúrgicos. 2 estão em condições estáveis, mas as outras 3 pessoas estão em situação bem delicada. Agora, você deve estar se perguntando, a polícia conseguiu identificar os autores do crime? Durante os procedimentos de vistoria na unidade do bairro Pirambu, no caso a UPA, os policiais encontraram um homem identificado como Igor. Ele estava com uma perfuração a bala no corpo. Segundo ele, teria sido atingido no momento do confronto. E o suspeito teria sim participado do ataque que deixou 5 pessoas baleadas. A polícia ainda não esclareceu se teria sido fogo amigo ou se teria ocorrido alguma troca de tiros no momento em que o veículo se aproximou do local e logo em seguida os ocupantes realizaram os disparos de arma de fogo. A segunda pessoa que foi capturada pela polícia seria o namorado de uma das jovens que foi atingidas por disparos de arma de fogo. Um rapaz de 18 anos, digital influencer. E, segundo informações, ele teria sido o mandante do crime, da tentativa de chacina que aconteceu no campo do Grêmio. Isso porque, horas depois das 2 irmãs, Bianca e Beatriz, terem sido atingidas pelos tiros, o rapaz foi às redes sociais cobrar justiça e, posteriormente, o pedido de justiça, ele teria realizado ameaças de morte. E a polícia chegou à conclusão, através do depoimento, de que o digital influencer de 18 anos teria sido o mandante da tentativa de chacina que aconteceu no bairro Barra do Ceará. A informação passada aqui na sede do 7º Distrito Policial é de que entre as vítimas tem um pipoqueiro, ele que estava passando no local, momento em que o veículo se aproximou e os ocupantes abriram fogo. Foi feita uma verificação junto ao sistema da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e ficou constatado que nenhuma das vítimas teria passagens pelo sistema prisional ou pelo menos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. As 5 pessoas atingidas foram devidamente identificadas pelas autoridades da Segurança Pública. Não ficou claro o que essas 5 pessoas estariam fazendo durante a madrugada em um dos pontos mais delicados de Fortaleza, no caso, o Campo do Cruzeiro, que fica no bairro Barra do Ceará. Procedimento ainda em andamento na questão de investigação. Mas é importante destacar que durante este final de semana houve a audiência de custódia dos 2 homens que foram presos em flagrante logo após a tentativa de chacina. No caso, o Antônio Victor de Araújo Ferreira, ele que é o digital influencer, namorado de uma das vítimas que veio a óbito na primeira situação relacionada ao duplo homicídio, e o outro que foi atingido durante o confronto foi identificado como Igor Rodrigues da Cruz. A informação que a nossa produção conseguiu levantar é de que ambos foram indiciados por homicídio tentado, em consequência das 5 pessoas que foram atingidas a tiros no Campo do Cruzeiro, e também por organização criminosa, já que ambos teriam relação
com crime organizado. Nathan Gomes, para o Cidade 190. Quantas vezes eu digo por aqui, não é? Sai daí, tá se envolvendo na criminalidade, ser jovem, seu pai e sua mãe tá dizendo, rapaz, não entra nessa, sai daí, vai atrás do emprego, vai estudar, aí não quer ouvir. Aí eu digo aqui, ó, é isso que acontece. Vocês terminam em conflito e uma hora para outra estão aí se matando. Todo mundo morre cedo, né? Essa tragédia que se multiplica. O jovem, principalmente nas comunidades, ele cresce no meio daquela história, vai se envolvendo cada vez mais e termina sendo executado. É desse jeito que acontece, por isso é que quem avisa, amigo é. Olha, por causa dessas mortes aí, das duas irmãs, moradores da região se revoltaram, né, e promoveram ataques com fogo no bairro Pirambu. Várias viaturas da PM, além de uma equipe dos bombeiros, foram acionadas para o local. A nossa equipe acompanhou com exclusividade e Paulo Pontes mostra pra gente aqui, ó, na tela. A nossa equipe foi acionada aqui para o bairro Pirambu, local que está bastante inflamado desde os últimos acontecimentos, né? Por conta a situação realmente é bastante tensa aqui, porque a população, né, está bem à flor da pele por conta dos últimos acontecimentos. Agora, se a gente puder lhe mostrar mais na frente, ó, houve um ataque aqui por conta da revolta. Nós estamos aqui acompanhando essa mega operação realizada pela polícia. Enquanto nós estamos aqui nesse local, nós recebemos a informação de que aqui nas proximidades da rua Santa Elisa, uma pessoa foi alvejada a disparos de arma de fogo. É uma região que realmente está muito tensa devido à morte das duas irmãs, né, que eram influenciadoras digitais. Situação realmente muito crítica. Foram colocados alguns materiais ali na via, justamente para fazer uma espécie de barricada. Eles atearam fogo, a informação de que tentaram tocar fogo também em um coletivo, né? Olha só, a gente acompanhando aqui o momento que outras viaturas vão chegando, dessa vez do Corpo de Bombeiros, para chegar aqui no local para apagar as chamas, né? Realmente aqui está inflamado, né? Literalmente falando. Não só por conta dessa situação que nós estamos acompanhando, mas realmente a população está com os nervos à flor da pele. Há um conflito entre organizações criminosas aqui nessa área e infelizmente, né, acabou resultando na morte dessas duas jovens, o que gerou uma revolta muito grande por parte dos moradores e por isso a polícia está intensificando o trabalho aqui nessa região. Está ocupando a área justamente para evitar que um confronto ainda maior aconteça devido aí um possível revide. A informação que nós recebemos é de que já houve um confronto ali na rua Santa Elisa há pouco tempo. No momento em que nós chegamos aqui nesse local, os policiais nos informaram que infelizmente houve sim a confirmação de uma pessoa lesionada por disparos de arma de fogo, né? Nossa equipe acompanhando com exclusividade toda essa movimentação aqui na região do bairro Pirambu, uma situação realmente bastante crítica. Olha só a quantidade de viaturas que nós estamos visualizando aqui nesse local, inclusive agora do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para fazer, né, aí todo o trabalho para apagar as chamas desses materiais que foram colocados no meio da via. É um momento realmente muito tenso, um momento muito difícil. Enquanto nós estamos gravando, de um lado estão os policiais militares fazendo todo o trabalho necessário, do outro a população revoltada, né, fazendo algumas reclamações, afirmando que infelizmente há, né, aí uma questão de uma disputa entre essas organizações criminosas e que eles querem apenas paz. A gente entende que a população de bem fica no meio do fogo cruzado, nessas áreas dominadas por organizações criminosas, como neste local onde nós estamos. Um local considerado bastante perigoso. A situação realmente bastante complicada. Não muito não, só justiça, população, cidadão, criança. A gente não tá podendo assistir um culto numa igreja porque é capaz do vir matar. A gente é população, a gente é família, eu sou mulher. Eu sou do sexo feminino, a gente quer justiça, a gente quer guerra. A gente precisa dessa guerra, somos todos mulheres. Só mata gente inocente, só mata gente inocente, mano, Realmente é muito difícil que essas pessoas estão enfrentando aqui justamente por conta dessa questão. Pois não, irmão? Mataram duas cidadãs e uma tava grávida. Uma tava grávida, ninguém tem nada a ver com a guerra aqui, não. Mataram inocente, mataram inocente, mataram inocente. Justiça! Isso mostra a realidade hoje da nossa cidade. Esses depoimentos aqui são de pessoas que enfrentam diariamente a violência, não na condição de combate ao crime, mas de vítimas dessa mesma violência, né? Realmente um momento muito complicado. Mataram um menino de 15 anos, isso é crime! Agora a gente acompanha aqui, Agleuto, inclusive a chegada dos policiais militares do batalhão de choque, que vão fazer a contenção aqui no local, porque realmente os ânimos estão muito
a flor da pele, né? Realmente a nossa equipe estava passando aqui no local quando de repente presenciou toda uma movimentação por parte da Polícia Militar ali no local onde os policiais estavam ali fazendo, né, todo o trabalho para apagar as chamas. Houve um início aqui de um conflito ali com algumas pessoas e por isso o batalhão de choque já veio se aproximando justamente para conter a situação e permitir com que esses militares conseguissem fazer aí todo o trabalho necessário. Ali lá na frente eles já conseguiram apagar o fogo, mas infelizmente o clima é de tensão. Fica aí o grito de desespero dessas pessoas pedindo por paz, pedindo para que pessoas inocentes não sejam mais assassinadas. Pessoas que não têm nada a ver com toda essa guerra, elas não se prejudiquem mediante essa guerra travada aqui em Fortaleza. Paulo Pontes para o Cidade 90. Esperar aí qual será a resposta da segurança pública, tendo em vista de que prender o rapaz que foi acusado de ter ido lá para praticar uma chacina, né? O rapaz foi acusado, mas não prenderam quem matou as meninas. Até agora nada, né? Enquanto isso, o rapaz está lá preso. Vamos esperar aí qual será aí o desenrolar dessas investigações até as prisões, a prisão ou as prisões desses elementos envolvidos nas mortes dessas duas garotas, tá? Vamos lá, agora 12h57. E olha, se a sua mãe não está ouvindo bem, escuta a TV muitas vezes no volume máximo. Você, mãe, baixa essa TV aí. Ou então ela não está atendendo o celular porque ela não está escutando direito ali. Então o seu melhor presente neste Dia das Mães está na Otomais. Você vai presenteá-la com aparelhos auditivos e a Otomais vai entregar aparelhos de categoria superior. Entenda bem. Compre o modelo básico e você vai levar um modelo mais completo. A Otomais garante os menores preços e as melhores tecnologias. Consulte seu médico e agende logo aí no 0800 778 7020. 0800 778 7020. O seu atendimento é gratuito, porque essa promoção vai até durar o estoque, tá? Otomais, ouve bem, vive melhor. Então tá aí. Gente, a onda de violência que assola o bairro Pirambu não parou um minuto só. Um homem foi baleado enquanto pedalava por uma rua lá da região. O cara andando de bike foi baleado. Foi socorrido por uma equipe do SAMU. A nossa equipe de reportagem acompanhou, inclusive, esse caso com exclusividade. Paulo Pontes vai contar os detalhes. Me dá imagens. Saindo do local onde houve a manifestação, nós agora estamos chegando na rua Santa Elisa, local onde uma pessoa foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Ao chegar nesse local, a gente já acompanha que existem viaturas da Polícia Militar e também ambulâncias do SAMU. Até o momento ainda não há detalhes sobre este crime, mas a informação de que seria uma represália por conta da morte das duas jovens que aconteceu nos últimos dias. Uma situação realmente bastante delicada. Estão vivendo os moradores aqui dessa região por conta dessa violência desenfreada, onde um lado ataca o outro e infelizmente o cidadão de bem é que fica no meio do fogo cruzado. Olha só a situação aqui, a gente acompanha já os policiais militares fazendo alguns levantamentos com relação a este local onde a pessoa foi alvejada com alguns disparos de arma de fogo. Ainda não nos chegou aqui a informação se ele realmente teria morrido ou não, mas o local já está isolado. Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas justamente porque a situação é considerada bastante crítica. Uma ambulância de suporte básico e uma UTI móvel, justamente para poder dar todo o atendimento necessário a essa pessoa que foi atingida. Aqui de onde nós estamos não é possível ver o local onde a pessoa se encontra, a pessoa que foi alvejada. A gente percebe que existe uma movimentação dentro de uma dessas ambulâncias, muito provavelmente a vítima foi colocada dentro daquela unidade de suporte básico. A pessoa está dentro da ambulância, a vítima? Dentro da ambulância, aqui o policial nos confirmando que a pessoa já está ali recebendo o atendimento. Um trabalho dramático realizado pelos socorristas do SAMU, isso porque a vítima está muito grave, já teve algumas paradas cardíacas, eles estão tentando reanimá-lo, o estado dele é considerado bastante crítico. A identificação dessa pessoa não foi passada pelos moradores. Eles até disseram que seria uma pessoa que realmente mora aqui nessa região, mas preferiram não passar detalhes por medo de sofrer algum tipo de represália. Inclusive a informação de que ele estava trafegando naquela bicicleta que está parada aqui bem ao lado da ambulância, local onde os policiais militares também estão posicionados. E enquanto estava passando por esse local, ele foi abordado pelos criminosos que efetuaram os disparos, infelizmente o atingindo
praticamente de uma forma mortal. Inclusive os policiais, quando chegaram, imaginavam que ele já estava morto. E para a surpresa dos policiais, com a chegada dos socorristas, foi que eles identificaram que a vítima ainda estava respirando. Então, a partir daí eles começaram a fazer todo um trabalho para que a partir daí ele fosse reanimado e evitar que ele venha passar, morrer nesse local, para que ele possa ter a possibilidade de ainda ser socorrido para um hospital aqui da região. No caso, se ele sobreviver nessa condição, ele deve ser encaminhado para o IJF aqui no centro de Fortaleza, não é tão distante do local onde nós estamos, mas caso não, ele deve ser encaminhado para a UPA mesmo, que fica na Avenida Leste-Oeste, um local bastante conhecido. Inclusive foi a mesma unidade hospitalar no qual as duas vítimas, as duas irmãs, foram levadas após serem alvejadas por disparos de arma de fogo. Inclusive lá no local onde nós estivemos, os moradores informaram que realmente uma daquelas jovens estava grávida, uma situação que realmente revoltou as pessoas que moram aqui nessa região e que infelizmente acabaram aí ficando no meio desta guerra travada entre grupos criminosos rivais. A nossa equipe acompanha essa movimentação aqui também com exclusividade. Logo após chegar no local onde estava acontecendo toda aquela manifestação, nós recebemos a informação de que tiros foram efetuados aqui nesse local e que uma pessoa teria sido alvejada. Uma situação realmente muito difícil nos últimos dias aqui no bairro Pirambu, por conta dos crimes violentos que têm acontecido nas últimas horas. Inicialmente, tudo ocorreu devido à morte de duas jovens, uma matéria que foi acompanhada inclusive aqui por nós da TV Cidade e que agora nós continuamos acompanhando o desdobramento desse caso. A gente percebe aqui nas imagens do nosso cinegrafista Glailton Fernandes o helicóptero da Polícia Militar que a todo momento passa aqui pelo bairro Pirambu e realmente é um clima de guerra. A polícia tendo muito trabalho essa noite aqui na região do Pirambu, Barra do Ceará, Colônia, uma área que está em uma guerra, verdadeiramente uma guerra, que é travada por esses grupos, infelizmente causando aí muitas ações extremamente violentas, como essas que nós acompanhamos nas últimas horas aqui na região, como essa que nós estamos acompanhando agora, e também mostramos a revolta dos moradores aí pedindo paz. O que eles querem é simplesmente paz e, lógico, esperando que as autoridades tomem uma providência para resolver definitivamente esse problema, essa disputa entre grupos criminosos. Um clima realmente extremamente tenso, muitos tiroteios em pontos diversos do bairro, causando toda essa situação que nós estamos acompanhando aqui nessa região e, lógico, esperando que a Polícia Militar tome toda a providência necessária para acabar de vez com esta guerra que está acontecendo não só aqui nessa região de Fortaleza, mas em todo o nosso estado. Paulo Pontes para o Cidade 90. Minha gente, nesse domingo, nossa equipe de reportagem acompanhou uma manifestação de amigos e familiares das duas influenciadoras mortas na região da Barra do Ceará. A mãe das jovens pede que os responsáveis pelo crime sejam presos e afirma que o namorado de uma das filhas é inocente. A reportagem é de Emanuela Braga. Vamos acompanhar. Olha, a nossa equipe de reportagem foi acionada para uma manifestação de familiares da Lidiane. E aí, quando a gente chega, o pessoal está fazendo aqui uma barricada na Vila do Mar, em meio a protestos. E aqui, olha, todos eles com cartazes, pedindo por justiça. Aqui tem familiares, tanto das duas jovens, e aí a gente vai conversar com a mãe delas, que preferem não ser identificada. Como é que tem sido para a senhora essa situação? Muito difícil, porque a Bia, eu tenho um filho autista de 5 anos e a Bianca estava gestante de 8 semanas. Hoje, desde quinta-feira para cá, está sendo muito difícil. Eu tenho uma mãe idosa, ninguém está se alimentando, ninguém está dormindo. E aí meteram um Moscou no meio. Ele não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa de nada, entendeu? Ele, no momento do acontecido que estão dizendo que foram tentar uma chacina, ele estava comigo 2h30 da manhã, em frente à casa dele, entendeu? Ele não tem culpa de nada, ele era o marido da minha filha, uma pessoa muito boa para minha filha. A senhora acha que poderia ter sido qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Eles pegam qualquer pessoa e gostam de fazer essas maldades, principalmente com as pessoas que não são envolvidas, que são cidadãos, entendeu? Qual foi a rotina delas naquele dia, naquela final de tarde, começo de noite?
Nós 3 morávamos na mesma rua. Aí foram pra cá, pra minha casa, almoçaram. Aí depois disso foram tomar banho e disseram que gravaram, né, a novelinha e disseram que ia dar uma volta no calçadão, tomar uma água de coco lá embaixo, no coco lá, pra ver o pôr do sol. Aí entraram nessa bendita, como é o nome daquilo ali? No espigão. Entraram no espigão e ficaram lá, no final lá. Aí, quando eu recebi, só foi a notícia. Olha, gente, o pessoal tá fazendo essa manifestação, ateou fogo aqui. A senhora é a mãe do Moscou. Sou a mãe dele, ele é inocente, viu? Na hora lá que aconteceu essa chacina lá, ele estava em casa com a gente, todo mundo tem prova lá na rua, que ele estava chorando, passando mal, tomou remédio. Outra coisa, vieram buscar ele como dizendo que ele ia depor, porque ele era o marido de uma das vítimas. Chegando lá, já botaram essa chacina para ele. Eu pedi os exames das mãos dele para saber se ele tinha pegado em parafina de bala, de outra coisa. Mudaram, já botaram ele como mandante, como se ele tivesse mandado, entendeu? E só que tem lá na minha rua, você pode andar de uma ponta a outra, dizendo que ele estava lá com a gente, viu? Sofrendo pela mulher dele e pelo filho dele, viu? Olha, gente, os moradores estão fazendo essa manifestação aqui, olha. O pessoal da polícia está acompanhando a manifestação, certo? Aqui do lado. Tem muita polícia nessa região, isso é fato, né? E os moradores estão aqui em meio a essa revolta, porque ninguém foi preso em relação ao crime da Bia, né, e da Bianca, das duas irmãs, e em relação à prisão do rapaz no Moscou desde a sexta-feira. E estão falando aqui que continuam sendo ameaçados. Vocês estavam falando que estão ainda se sentindo ameaçados. Nós estamos ameaçados, toda hora eles estão colocando que vai invadir nossa casa, nós estamos trancados dentro de casa, entendeu? E olha, as duas meninas morreram, ninguém foi preso, não deram nada, nenhuma resposta. Prenderam foi o inocente do Moscou, que é esposo dela aqui, que estava grávida de 8 semanas. O que é que ele fez? O que é que o Moscou fez para ser preso? Os moradores fizeram aqui as barricadas para chamar a atenção, para que se veja que está tendo mobilização na comunidade, para que algo seja feito o quanto antes em relação à morte das duas moças e, obviamente, a apuração de tudo que vem acontecendo até aqui, né? A prisão do Vitor também. É isso que eles querem. Eles querem respostas para essas duas situações que, obviamente, precisam, até porque as duas jovens tinham pelo menos 2 milhões de seguidores em meio às redes sociais. Então, o que os moradores dessa região aqui, onde todos eles moravam e moram, é exatamente para isso. É para que algo seja feito em relação a esses 2 casos que desde a quinta-feira à noite tem causado realmente um rebuliço muito grande nessa região do Grande Pirambu. Enfim, e o que eles querem é resposta. A única coisa que eles querem é resposta e justiça. Justiça! Justiça! Santo Viva! Tá aí, e é o que a gente clama aqui todo dia por justiça, né? Doa em quem doer. O fato é que existe estabelecida uma guerra entre facções criminosas. Essas meninas são vítimas dessa guerra, né? As comunidades são reféns de territórios ocupados por determinadas facções criminosas que vivem em guerra e aí inocentes começam a morrer em toda essa história. Não estou aqui dizendo que ninguém é inocente, que ninguém é culpado. Estou contextualizando essa situação que é real, não é, da guerra das facções. E aí um ataca de um lado, matam algumas pessoas, daqui a pouco tem um revide do outro lado e é um grande desafio para a polícia o tempo todo tentar individualizar essas condutas. É fato que a mulher falou aqui que esse rapaz inicialmente era apontado, né, como uma vítima que teria fugido do atentado que as duas meninas morreram. Depois ele revoltado disse que ia se vingar, depois ia para frente que aí teria ele que teria cometido a chacina, não acharam indício que seria, virou mandante, continua preso e talvez esteja vivo por causa disso.
né? Então é uma reflexão muito mais ampla que eu estou fazendo aqui, de coisas que acontecem e de tempo em tempo se repetem por todo o nosso estado. São as facções que se estabeleceram e vai ser difícil de desalojar. É ou não é? Sim ou não? Tá aí o resultado do que eu falo aqui todo dia. Vamos lá. Olha, gente, agora tem flagrante, hein? Flagrante de acidente em Maracanaú. Um ciclista foi atropelado por uma moto em uma avenida movimentada. Segundo testemunhas, ele estava atravessando a via ali na frente de outros veículos. O que aconteceu? O Ander Gomes conta pra gente de lá. Até. Padre José Holanda do Vale, a nossa equipe de reportagem trafegava por esta avenida quando acabou se deparando com esta cena. Um homem deitado ao solo, na verdade caído ao solo, mais à frente há uma motocicleta e após aquela motocicleta há uma moça que também acabou se ferindo em uma colisão entre a motocicleta e esta bicicleta que está totalmente destruída. A moça que trafegava pela Avenida Padre José Holanda do Vale no sentido Maracanaú CE 065, Maracanaú-Maranguape, foi surpreendida por este cidadão fazendo a travessia repentina da avenida e a colisão acabou acontecendo. O homem ficou caído aqui e a moça mais à frente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para vir até o local da ocorrência, onde os policiais trataram de sinalizar com cones e com a própria viatura e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência que acaba de chegar na ocorrência. A moça que diz estar saindo do trabalho acaba se envolvendo em um acidente como esse e talvez por imprudência de uma outra pessoa. O caso do ciclista, que é o que está sendo relatado pelas pessoas que se encontram aqui na Avenida Padre José Holanda do Vale. A prancha já foi colocada ali ao lado desta moça, ela está recebendo atendimento. Vai ser colocada na prancha, a moça vai sendo levada para o interior da ambulância. O ciclista permanece caído ali mais à frente, não fala coisa com coisa. Algumas pessoas afirmam que ele está sob efeito de álcool e que acabou passando repentinamente na frente da motocicleta da jovem e acabou ocasionando essa colisão. Olha só, flagrante de rua registrado pela nossa equipe de reportagem. Ander Gomes para o Cidade 90. E olha, vamos aqui direto a uma notícia aqui do portal GC+. Você está vendo o QR Code que está ali no cantinho? É só você pegar aí o teu celular, aponta a câmera para esse QR Code e você vai direto para essa informação do GC+. O WhatsApp, gente, vai deixar de funcionar em modelos antigos do iPhone a partir de hoje, segunda-feira, Você quer humilhar os outros aí, dizer que eu tenho um iPhone, né? Diz que até o iPhone antigo é sinal de status. Pois é, a partir de hoje, seu iPhone aí, se não for esse moderno aí, meu amigo, for mais moderno, vai ficar sem o Zap, viu? Você vai conferir aí, acessando esse QR Code que está aqui no canto, tá? Você vai direto para essa notícia aqui do portal GC+. Mas qual será o iPhone? Qual o modelo de iPhone vai deixar de funcionar? Você acompanha aqui nessa informação da atualização. O WhatsApp deixará de funcionar em modelos antigos de iPhone a partir de hoje, segunda-feira, 5. Aqui você tem os modelos, né, que não vão suportar mais essa nova atualização aí do WhatsApp, ok? Veja agora essa informação no portal gcmais.com.br. E olha, gente, um idoso de 74 anos morreu atropelado na CE 153, no município de Aurora, no interior aqui do estado. O corpo de Francisco Carneiro de Araújo, conhecido como Chico de Matias, foi localizado às margens da rodovia. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
O veículo foi apreendido. O caso será investigado pela delegacia lá em Juazeiro do Norte, né? Você vê aí, o cara atropelou, se evadiu do local e o corpo encontrado às margens aí da rodovia, né? Meu Deus do céu. Tanto acidente, cara, que aconteceu nesse último final de semana, nessa outra semana, última semana, para esse feriado agora também, muita coisa, infelizmente, trágica aí nas estradas, né? Além das mortes da bala, da faca e tanta coisa, né? Até crianças também sofreram violência aqui no nosso estado esse final de semana, ok? Então tá aí mais um caso e a polícia agora vai investigar. 1h17. Olha, meu amigo e minha amiga, você tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para o INSS ou você contribuiu pouco para se aposentar? Você sabia que você tem direito a um salário mínimo por mês? E se você tem algum tipo de deficiência, seja ela adquirida ou de nascença, como autismo, TDAH, cegueira de um ou dos dois olhos, HIV, dentre outras, você também tem direito a um salário mínimo todo mês. Você vai ligar agora para Masterprev, anote o nome, anote o número e ligue. Masterprev Assessoria Previdenciária. O número é bem facinho, 0800, ligação de graça, ó, 0800 086 3366. 0800 086 3366. Você vai agendar uma consulta, a consulta é grátis, tá bom? Para ver se você tem esse direito ou não. Vamos lá, Masterprev, a maior amiga dos aposentados. Ligue agora, tá? 2 homens pediram uma corrida de moto por aplicativo, renderam o condutor numa rodovia aqui do Eusébio. O objetivo era ficar com o veículo. Não satisfeitos, os bandidos tentaram fazer uma segunda vítima. Vamos saber agora o desfecho desse caso com exclusividade. Natan vai contar os detalhes para a gente. Vamos lá. O pedido de socorro partiu de um homem que foi vítima de uma tentativa de assalto na rodovia CE-010, no município do Eusébio, trecho da região metropolitana de Fortaleza. Rapidamente, a equipe do grupamento tático motorizado, o GETAM, da Guarda Municipal aqui do Eusébio, fez deslocamento até o endereço e lá os agentes de segurança pública conseguiram obter a seguinte informação: de que antes dos bandidos tentar assaltar o homem que pediu ajuda, eles já haviam realizado outra ação criminosa. No caso, os bandidos fizeram o acionamento de um motociclista por aplicativo através de uma ferramenta digital. A vítima foi até lá e a ação criminosa foi anunciada. No primeiro caso, os criminosos conseguiram subtrair o veículo da vítima, no caso a motocicleta, e o homem ainda ficou rendido dentro do matagal. Os agentes de segurança pública iniciaram o acompanhamento tático e durante o procedimento, os guardas municipais do GETAM conseguiram fazer a recuperação do veículo que foi tomado de assalto durante a primeira ação criminosa. Com a gente, o comandante Moura, ele que realizou esse acompanhamento tático e vai nos contar o desfecho dessa história. Comandante, uma moto recuperada, porém os bandidos conseguiram escapar. Exatamente. Nós estávamos ali em deslocamento pela CE-010 quando recebemos o chamado via CIOPS, né? Justamente do cidadão que conseguiu se desvencilhar lá no momento da ação, correto? Então nós já de pronto fizemos o deslocamento até o local indicado, né, pela vítima. Ele indicou o local que os indivíduos teriam fugido e conseguimos ainda visualizar ao longe, né, essa fuga. E ao acompanhar, realizarmos o acompanhamento tático, o indivíduo ele percebeu a presença das viaturas e acabou sobrando em uma curva, né, vindo a colidir no meio-fio e caiu. Correto? Só que nas proximidades ali tinha um terreno com uma mata muito densa, né? E ele acabou fugindo por essa mata. No local ainda compareceram as viaturas, umas motos do raio, né? CP Raio, e
uma viatura do POG, que nos auxiliou ali nas buscas pela mata, mas devido ao horário, como era noite, né, muito escuro, ficou complicado essa busca até arriscada. Então, utilizando ali as devidas cautelas, nós achamos melhor cessar a busca e ficar com a moto na mão, devolver a moto ao legítimo possuidor. Então nós levamos essa motocicleta até a delegacia, apresentamos à autoridade policial, que fez ali a restituição ao rapaz. Comandante, o senhor foi muito cirúrgico quando disse que a equipe Getan estava passando pela rodovia CE 010. Isso mostra que vocês têm uma estratégia de patrulhamento exatamente para evitar crimes nesse trecho da região metropolitana. Exatamente, nós temos esse histórico e tem acontecido muito de esses indivíduos eles se deslocarem nesse sentido Sabiaguaba. Eles tentam aqui, muito provavelmente não são aqui do Eusébio, né? Então eles vêm de outro município para tentar aqui esse tipo de delito e aí se deslocam ali no sentido da Sabiaguaba para esconder esses veículos, né? Deixar lá para esfriar, para posterior ir buscá-los, né? Então nós temos essas estatísticas, né? A secretaria ela nos passa isso, bem como a nossa coordenação. Então, seguindo essas orientações, nós temos ali intensificado esse patrulhamento preventivo aqui naquela área, né, para evitar esses delitos, né? Nesse caso, infelizmente, não foi possível, mas a ação muito rápida foi possível reaver o bem do cidadão. Patrulhamento feito, prejuízo evitado a um cidadão e essa foi mais uma ação certeira desenvolvida por uma das principais equipes de segurança pública aqui do Eusébio, no caso o Getan, que resultou na recuperação de um veículo de um cidadão moto-aplicativo que foi rendido por criminosos. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190. E 4 pessoas foram baleadas em uma festa de aniversário no interior do Ceará. Gente, isso foi uma tentativa de chacina. Aconteceu na Avenida Monsenhor José Carneiro, no centro da cidade de Chaval. 2 homens chegaram em uma moto e atiraram contra o grupo. Em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. As vítimas foram socorridas e uma delas foi atingida com 3 disparos. Seu estado de saúde é grave. A polícia trabalha agora para prender os envolvidos. E é algo que com certeza chocou a população, cidade do interior. Uma tentativa de chacina, minha gente, imagina. Antigamente a gente pensava no interior como refúgio, um local tranquilo. Hoje em dia não tem mais isso não. É em qualquer lugar, qualquer hora, infelizmente. E vejam só, 2 bandidos se deram mal. Eles cometeram um assalto em um complexo gastronômico no bairro Bom Sucesso. E no local haviam agentes de segurança de folga. Lá lanchando de boa, só de olho no movimento. E até que, enfim, o bandido foi morto e o outro foi preso. Vamos acompanhar. Que mostra a correria, dá para ouvir disparos. Logo em seguida, um homem acaba preso. Veja que pelo menos outras 3 pessoas à paisana fazem a detenção. Esse fato aconteceu aqui na rua Oliveira Sobrinho. O homem foi preso exatamente nesse ponto onde nós estamos. Nós estamos no bairro Bom Sucesso, entre a Avenida General Osório de Paiva e a Avenida Augusto dos Anjos. Para se entender mais ou menos o que aconteceu aqui, é necessário a gente contar que à noite, esse trecho aqui, ele é sempre muito movimentado. Existe um complexo gastronômico na Avenida General Osório de Paiva e a informação que nós temos é que a dupla, que um foi morto e o outro acabou preso, teria no local tentado assaltar um cliente, na verdade assaltado, e dele levado um aparelho telefônico. Acontece que no momento da ação criminosa, haviam agentes de segurança pública à paisana, de folga. E observando toda a situação, eles prontamente reagiram. Daí foi que aconteceu o disparo, que a gente mostrou agora há pouco para vocês. Um acabou sendo atingido e caiu morto. O outro correu.
foi exatamente essa a perseguição que aconteceu saindo da Avenida General Osório de Paiva até esse ponto onde nós estamos e aqui onde essa pessoa acabou sendo presa pelos policiais que estavam no estabelecimento. Foi exatamente nesse ponto em que a polícia, logo depois, foi acionada, a polícia militar e também a PFOS, bem como o DHPP. É tanto que a fita de isolamento ficou ali no trecho da Avenida Augusto dos Anjos. As duas pessoas não foram formalmente, a priori, identificadas. O que a gente tem de concreto é que a ação dos agentes que estavam lanchando no estabelecimento acabou por ser muito rápida, evitando que uma situação pior viesse a acontecer, já que a informação que eles tinham e pelo menos teriam visualizado é que os assaltantes teriam feito ali a menção de sacar uma arma. E logo em seguida, quando eles perceberam que haviam agentes de segurança no local, saíram correndo, mas não tiveram sucesso, né? Um acabou morto, baleado e morto, e o outro acabou preso exatamente nesse trecho onde nós estamos. É possível ver, na hora da abordagem, o aparelho telefônico ainda sendo recuperado pelos policiais, enfim, uma ocorrência aí que, né, foi acompanhado de perto pela Polícia Militar, que obviamente depois foi acionada, logo depois o DHPP, e toda a situação foi levada para o 32º Distrito Policial, onde obviamente quem estava naquela cena teve que prestar esclarecimentos diante, né, de toda essa situação que acabou com um homem morto, um assaltante morto, e o outro teve que ser preso e obviamente entregue aí para a polícia e para a justiça. É Manuela Braga para o Cidade 90. Foi assim, um morto e outro preso. Sem comentários, basta. Olha, gente, uma ambulância do SAMU capotou em um cruzamento no centro da capital. Segundo testemunhas, uma van teria avançado a preferencial e atingido a ambulância. Natan Gomes acompanhou tudo e conta pra gente aqui, ó. No asfalto, o que sobrou do para-brisa da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que passava aqui pela Avenida do Imperador, no centro de Fortaleza. O veículo de emergência foi atingido por uma van que estava fazendo transporte de passageiros. Segundo informações, no momento em que o veículo de emergência passou por esse trecho aqui de Fortaleza, o outro veículo, no caso a van de transporte de passageiros, teria avançado a preferencial e atingiu de forma violenta a ambulância do SAMU. A informação é de que o veículo capotou, veio parar exatamente no canteiro central da Avenida do Imperador e logo em seguida outras equipes do SAMU foram acionadas. Isso porque a enfermeira do veículo de emergência ficou ferida no momento em que a ambulância capotou. Segundo informações, o veículo do SAMU havia saído do IJF no centro de Fortaleza, que fica a poucos quarteirões de onde o acidente foi registrado, e a equipe tinha deixado um paciente na unidade de saúde, estava retornando à base quando foi atingida pela van. O que chamou a atenção foi o forte impacto, isso porque todos os destroços da ambulância ainda permanecem aqui no local. O que teria motivado esse avanço de preferencial por parte da van, a equipe da Autarquia Municipal de Trânsito ainda não detalhou. A ocorrência não se tornou ainda mais grave porque no momento em que o acidente foi registrado não tinha tanta movimentação nesse trecho aqui de Fortaleza, até porque já era noite, se aproximando da madrugada, mas o que nós temos aqui é um cenário que impressiona pelo fato de ser um ponto de movimentação intensa de passagens de ambulâncias, porque logo à frente nós temos um hospital maternidade e aqui nas proximidades também fica o IJF, no caso o Frotão. Então há uma passagem frequente de ambulâncias e infelizmente um desses veículos de emergência foi atingido por outro veículo, no caso uma van, que teria avançado a preferencial. Essas informações foram repassadas por testemunhas que nós encontramos aqui no endereço, porém tudo isso ainda vai ser avaliado pela Autarquia Municipal de Trânsito. Natan Gomes, para o Cidade 190. E olha, a Autarquia Municipal de Trânsito informou que além da ambulância e também da van, um automóvel foi atingido
nesse acidente. 3 ocupantes da ambulância ficaram feridos, foram socorridos por outra equipe do SAMU. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos, tá? As informações que chegaram aqui da autarquia, né? Pessoal que foi atender essa ocorrência. Que lamentável, lamentável mesmo. A ambulância capotando e sendo preciso outra para socorrer por conta dessa violência no trânsito, infelizmente, tá? Gente, olha, agora 1h32. Vamos agora trazendo aqui uma informação importantíssima aqui do portal GC+. Está vendo esse QR Code que está ali no canto? Então você já pega o teu celular, aponta aí para esse QR Code e você vai direto para essa informação. Caminhão do Cidadão leva serviços gratuitos a bairros de Fortaleza e cidades do interior. Você já acessou aí? Acessa nesse QR Code e a informação está aqui, já no telão, para você aqui no portal GC+. Principalmente você que não consegue fazer o agendamento aí nos VaptVupt, né? Quando vai olhar já está lotado, só tem poucas vagas e você já tem tentado muito tirar aí o seu documento, a emissão de documentos essenciais para que você possa resolver suas coisas. Está aqui a informação. Agora esse mês de maio, hein? O Caminhão do Cidadão vai levar serviços gratuitos a bairros de Fortaleza e cidades do interior. Você deve estar se perguntando, quais são os bairros? Veja aqui nessa informação, direto do portal GC+. A informação está aí para você. Pode ser que esteja também na sua cidade aí, no interior aqui do estado. Qual a cidade? Quais as cidades do interior? Também você acompanha aqui, tá bom? No portal GC+. 1h33. Gente, um aposentado de 71 anos morreu afogado na manhã de hoje após cair aqui nesse canal do Lagamar. Olha só, gente, que fatalidade, hein, gente? A nossa repórter Manuela Braga acompanhou, foi até o local e vai trazer os detalhes pra gente. Vamos lá. A presença das forças policiais aqui nesse trecho da Avenida do Canal do Lagamar acabou por chamar a atenção de quem passava por aqui. Esse trecho onde nós estamos, ele liga a Avenida Governador Raul Barbosa à Avenida Murilo Borges, ou seja, acaba que quando existem muitos carros parados nesse ponto, né, o trânsito ele vai ficando um pouquinho mais complicado. A Polícia Militar foi acionada aqui para o local quando recebeu a informação que um homem poderia ter sido encontrado, o corpo de um homem poderia ter sido encontrado dentro do canal. Quando os agentes de segurança aqui chegaram, o corpo já havia sido retirado da água e colocado na calçada. O corpo é de um rapaz, de um senhor, na verdade, de 71 anos de idade. Um senhor conhecido aqui da comunidade, que inclusive já havia caído no canal outras vezes. O senhor, alcoólatra, segundo a polícia, né, havia se desequilibrado e lamentavelmente caído de novo. Certamente demorou para que alguém tivesse percebido o que aconteceu quando o corpo dele acabou sendo visto pela comunidade. Conhecido aqui de todos, as pessoas lamentando muito a situação. O senhorzinho, ele está aguardando, né, a chegada da perícia forense para que seja feito todo o trabalho de praxe numa situação como essa. A família, obviamente, lamentando toda essa situação, até mesmo porque ele já sofria, né, dessa questão da alcoolemia há vários anos e, infelizmente, por conta dessa situação, hoje pela manhã, ele acabou se desequilibrando e caindo aqui no canal. Para vocês terem aqui uma noção, né, o trecho que tem entre a pista onde nós estamos e o canal é apenas essa calçada. Para um senhor já de 71 anos, com a mobilidade reduzida, trafegar talvez por esse trecho aqui muito próximo, né, seja um tanto quanto complicado. E aí se acredita que dessa forma ele possa ter se desequilibrado e caído aqui para esse trecho que nós estamos mostrando para vocês. O fato é que lamentavelmente a situação aconteceu e agora, né, a família, bastante consternada diante dessa situação, aguarda aí a conclusão de todo esse trabalho aqui para que o corpo possa ser levado para o Instituto Médico Legal. É Manuela Braga para o Cidade 90.
Tá aí. E olha só, gente, uma agência do Banco do Brasil foi arrombada no interior do estado. Eita, tá voltando agora a assalto à banca, é? Olha, a ação criminosa aconteceu na madrugada de hoje, né, na cidade do Cedro. Os criminosos encapuzados levaram 2 armas de fogo e munições que estavam dentro de um cofre. Câmeras de segurança filmaram o momento que os homens saíram do local. A polícia foi acionada, né, na agência os militares observaram, né, que a porta que dá acesso aos caixas eletrônicos estava fechada, sem sinais de arrombamento. Contudo, havia fumaça dentro do recinto, que possivelmente foi disparado ali, não é, pelo sistema de segurança da instituição. O cofre que guardava, não é, o armamento funcional do banco foi violado e as armas levadas. A gerência da agência, que compareceu ao local da ocorrência, disse que os suspeitos não conseguiram levar dinheiro do banco. Até agora ninguém foi preso, viu? Quer dizer, sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Como é que invade uma agência desse jeito, né? Para ir buscar armas. É mole, hein? A gente pensa que já viu de tudo, aparece essa, né? Olha, gente, um casal foi preso após levar um bebê de apenas 1 ano e 6 meses com sinais de maus tratos a uma unidade hospitalar no bairro Papicu. A equipe médica desconfiou ali da condição, né, da criança e acionou as autoridades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem de 25 anos e a mulher de 20, que são padrasto e mãe da vítima, foram detidos por uma composição do 10º Batalhão Policial. O caso, né, teve início no bairro Vicente Pinzon, onde o bebê teria sofrido as agressões e foi levado posteriormente ao hospital no bairro Papicu. Após constatação ali das suspeitas, o casal foi autuado em flagrante. O homem responderá por lesão corporal e maus tratos, enquanto a mãe da criança foi autuada por maus tratos. Ambos foram colocados à disposição da Justiça. O caso está agora sob investigação da Delegacia de Combate e Exploração à Criança e do Adolescente, que dará continuidade às apurações para esclarecer a extensão das agressões e a situação familiar da criança. Meu amigo, semana aí, no último mês, outros casos dessa mesma natureza, né, onde covardes atacam aí bebês, crianças indefesas, também aconteceu. É preciso que a sociedade toda esteja vigilante, porque esse tipo de crime, né, contra crianças, bebês, muitas vezes indefesos, precisam ser defendidos por toda a sociedade, né? Vamos lá. Olha, gente, hora de fazer agora um rápido intervalo, mas você fica aí que a gente volta já.
Bom, gente, já estamos de volta aqui ao Cidade 190, mas é pra dar tchau, não é isso? É isso mesmo, bem acelerado, porque eu tô morrendo de fome, viu, Evaldo? Eu também, eu tô aqui só com ovo. Tá? Misericórdia. E ó, gente, amanhã, 4 da manhã, cedinho, lá na 89, 10 para o meio-dia, aqui no Cidade 190. Tô com sono medonho. Eu também tô hoje. Cadê o Magão? Põe o Magão aí na tela. Gente, obrigada, viu, pelo...